O pastor Walter White teve contato direto com o cultismo antes de ser cristão e é considerado uma autoridade neste tema em muitas igrejas. Na África do Sul, tanto o pastor White como Martin Smith possuem um podcast chamado E aí, professor? No canal Clash of Minds no YouTube. Eles participaram de uma convenção nos Estados Unidos, então eu os convidei para conversar conosco neste episódio. Vamos começar com uma história. Há muitos anos atrás, antes de eu me tornar um cristão, eu era um ateu e eu me envolvi muito com aquilo que se chama de experiências ocultistas. E o meu sogro era muito ativo dentro do movimento da Nova Era. Ele criou uma revista na África do Sul chamada de O Espaço Interior. A esposa do meu sogro, que não era mãe da minha esposa, era a madrasta dela, era a segunda esposa dele. Ela também era muito envolvida nisso. Na verdade, ela era uma médium. Ela tinha um programa de cursos chamado Um Curso em Milagres, que foi canalizado pelo Schuckmann, que foi um psicólogo. E neste curso, nesta série de lições, você era capaz de se tornar como Cristo. É por isso que é chamado um curso em milagres. Tudo que ele fazia, você pode fazer também. Afinal, para eles, todos somos Cristos. Deuses. Sim, isso mesmo. E ela era uma médium, como eu disse. E ela realizava sessões espíritas, onde falava com entidades espirituais que apareciam a ela. Então, ela estava acostumada a ser uma médium, ou um canal. E acabou que eu também, por meio das atividades do meu sogro, conheci um grande médium da África. Estes indivíduos recebem mensagens constantes e, através de circunstâncias, eu acabei entrando em um dos templos deles, aonde ele estava atuando. E esse templo foi... Isso é só para contextualizar, ok? Antes de chegarmos na história da manifestação dos espíritos. E aquele templo foi projetado para ser um templo de aquário. Ele tinha um pódio, um lugar para se pregar, e havia lá o sinal de aquário. E também havia microfones pendurados vindos do teto. E os convidados para falar ali incluíam pessoas da esfera pública, como ministros do governo, ministros disso, ministro daquilo, pessoas religiosas e muitos atletas. Sim, pessoas do mundo esportivo. Muitas delas estavam lá. E também, é claro, da comunidade médica. Então, todas essas pessoas frequentavam aquele lugar para serem instruídas. E essas entidades espirituais se manifestavam e falavam com aquelas pessoas. Curiosamente, lá também se falava a respeito de OVNIs e de alienígenas. E a respeito de pessoas relacionadas com esse mundo dos OVNIs. E naquela área, lá no Cabo, onde essas atividades eram preeminentes, havia uma montanha. E essa montanha era muito conhecida por causa da aparição de OVNIs. E muitas pessoas do movimento da Nova Era compraram casas naquela região justamente para terem contato com esses OVNIs. E elas acreditam que podem ser abduzidas. Eu ouvi algumas conversas a respeito. Certa vez, uma moça que viveu naquela época, seu nome era Elizabeth Clara, ela escreveu livros contando como ela foi abduzida por esses aliens em suas naves e sobre como ela praticamente casou com um deles. Ela teve filhos com ele. Ela era muito famosa e havia artigos em revistas, jornais, falando sobre esse assunto. E o meu sogro,
que também era praticamente um jornalista, se envolveu muito com essas atividades e discussões. Então, este tema é normal entre esses meios ocultistas. É normal para eles. Apesar de que, para nós, é algo paranormal. Agora, eu cheguei a conversar com esses médiums pessoalmente. Eles me mostraram cartas que receberam de altos funcionários do governo. Eu estou falando de primeiros ministros, presidentes. Não estou falando de peixe pequeno. E eles me mostraram essas cartas. Eles naturalmente achavam que eu já era um iniciado dentro do ocultismo, apesar de que eu não era. Quando isso aconteceu, eu já havia saído. Mas antes de ter essa conversa com eles, antes de eu me tornar um cristão, nós estávamos com o meu sogro, falando sobre todos esses assuntos. Um dia, então, minha esposa e eu fomos até um restaurante que ficava bem ao lado do mar. O restaurante tinha uma belíssima vista do oceano. E nós estávamos sentados lá, quando duas naves apareceram sobre o oceano. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Não apenas eu, mas minha esposa e todo mundo que estava no restaurante. O restaurante tinha janelas enormes que davam para o mar. Então, todo mundo correu para ver o que era aquilo e vimos dois objetos voando, planando sobre o mar. E, curiosamente, eles de fato se pareciam com discos voadores. Tinham aquele formato clássico que conhecemos. E eles começaram a ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Quando dois caças da aeronáutica apareceram, eram dois Mirage, vieram voando sobre o oceano. E aquilo tudo durou, eu não sei, eu não lembro quanto tempo durou exatamente, mas de 8 a 10 minutos, algo assim. Quando os caças se aproximavam, os OVNIs subiam e os caças passavam por baixo. Obviamente, os caças demoravam para fazer uma curva e voltarem, e ficou evidente que aqueles discos estavam brincando com os caças. Eles subiam numa velocidade inacreditável. Nenhuma tecnologia que conheço podia fazer aquilo tão rápido. E esse jogo de gato e rato continuou por, acho que uns 10 minutos. Finalmente, os discos desapareceram em uma velocidade inimaginável. Após ficarem procurando por algum momento, os dois caças voltaram para a base. E, de novo, eu vi isso com os meus olhos. E aí você começa a se perguntar, afinal, o que era aquilo? A primeira coisa que vem à mente é que eram extraterrestres. Mas o interessante é que essas chamadas experiências extraterrestres, como muitos chamam, estão geralmente associadas ao ocultismo. Esse tema de alienígenas está associado a um meio no qual se fala com entidades que aparecem à sua frente, como no caso da madrasta da minha esposa. E essas experiências continuaram por algum tempo. Nós nos envolvemos com isso. A gente chegou até mesmo a ir nas montanhas onde essas coisas aconteciam. E era algo muito comum e constante. Era um local muito conhecido, sempre aparecia nos jornais. Ah, foi avistado tal coisa, e aquilo, isso, muito parecido com hoje. Se bem que às vezes não passa de conversa, né? Mas o interessante é que nesses relatos, o fato de que quando essas entidades aparecem e se aproximam de você, acontece quase que uma atividade hipnótica. E normalmente as entidades, quando aparecem, eles têm um emblema nelas, um emblema de uma serpente. Bem aqui, na roupa delas. Eles se vestem da maneira como as pessoas acham que eles se vestem, com aqueles uniformes apertados, como em Jornada nas Estrelas. Foi isso que me disseram as pessoas do meio ocultista.
Agora, algo que eu achei muito interessante é que, quando essas manifestações ocorriam, as pessoas envolvidas estavam falando em línguas. Sério? Então, a experiência é muito semelhante a uma experiência religiosa do meio carismático. Portanto, tendo o conhecimento que eu tenho, eu consigo ligar os pontos e perceber que, provavelmente, e eu vou me aventurar a dizer, que esses aliens, na verdade, são entidades espirituais se manifestando. O que eu descrevi agora aconteceu há 38 anos atrás. Agora, quando eu me tornei cristão, eu acabei saindo da cidade e fui para uma fazenda. A gente tinha acabado de chegar nessa área rural, lá no sul da África. E houve um pastor que veio nos visitar com a sua esposa. E, de repente, enquanto estávamos sentados conversando, surgiram esferas absurdamente brilhantes que começaram a voar em torno da casa. Sério? E a gente correu para a janela e vimos que elas estavam voando muito rápido. Eram esferas muito brilhantes. E nós ficamos lá observando essas esferas por algum tempo. E eu disse a ele, isso daí é uma manifestação demoníaca, apesar de todos chamarem isso de OVNIs. E no dia seguinte, os fazendeiros da região relataram que esses objetos pousaram em suas plantações, deixando marcas curiosas no lugar. Eu então percebi na época que isso era manifestação demoníaca. Pelo menos eu acredito que essas coisas são manifestações demoníacas. E veja, a Alice Bailey fala sobre a hierarquia da nova era. E se você olha para as imagens dessa hierarquia, verá que todas lembram Jesus Cristo. E ela também disse que estes seres se manifestarão a partir do ano 2025. Uau! Então, veja só, 2025 não está longe. Não, não está? E nos escritos do Espírito de Profecia, nós lemos que esse tipo de atividade aumentaria, que haverá manifestações de entidades que se dizem nossos parentes do passado. E quando eu olho para o nosso feed de notícias, a gente acompanha alguns canais de notícia, apenas para nos manter atualizados do que está acontecendo no mundo. Eu tento ter um certo equilíbrio com relação àquilo que eu leio. Então, eu leio notícias de canais conservadores, também dos liberais, também do centro. Então, eu vejo essas notícias todos os dias, apenas para me manter atualizado do que a esquerda está dizendo, do que a direita está dizendo e do que o centro está dizendo. E é realmente inacreditável ver quantas estrelas de Hollywood e pessoas importantes estão começando a falar sobre essas manifestações. Mesmo hoje eu vi na internet, em um feed de notícias, que a esposa de um famoso tinha morrido, mas que ele continuava a conversar com ela em sua casa, pois ela se manifestava espiritualmente a ele. O rádio dele ligava do nada, e aí começava a tocar a música favorita deles, e isso acontecia várias vezes com o aparelho. Veja, eu sei de onde vem isso, porque eu passei por essas experiências. Eu vi essas manifestações também. Antes de me converter, eu presenciei muitas manifestações demoníacas, enquanto eu estava no ocultismo. E eu digo que algumas delas não eram agradáveis. Alguns já conhecem a minha história de conversão. Eu acabei presenciando atividades demoníacas muito complicadas. Então, essas coisas não são novidade para mim. A questão é, profeticamente falando, aonde é que elas se encaixam? Para onde o nosso mundo está caminhando?
Bem, de acordo com a Bíblia, haverá leis de conotação religiosa que serão aprovadas, forçando certos dogmas às pessoas. E para que isso ocorra, as pessoas devem acreditar em algo. Pode ser de natureza religiosa, ou pode ser da nova era. Essas entidades espirituais, por exemplo, encorajarão o mundo a mudar o seu estilo de vida, a se tornar mais vegetariano. E quando eu me envolvi nessas coisas, essas entidades diziam... e aliás, eu escutei muitas gravações de médiums enquanto estavam possuídos. E eles falavam exatamente com a voz das pessoas que estavam representando. Certa vez, eu escutei uma gravação de um médium que estava canalizando a voz de Cecil John Rhodes. E a maneira com que ele falava, onde ele está na hierarquia, e sobre o nível elevado que ele estava, e ele elogiava quem estava ali na sessão, os chamava de meus queridos. Ele falava de uma maneira muito sedutora, sabe? Que chamava sua atenção e te convencia que você de fato estava num plano superior por estar testemunhando aquelas manifestações. Dizia que nós éramos escolhidos, que deviam ser embaixadores desse tipo de coisa aqui no mundo. Os espíritos diziam que nós deveríamos reduzir o consumo de produtos animais para termos uma mente mais clara para nos comunicarmos com os espíritos. Então veja, isso é uma contrafação total da verdade. Existem alguns elementos da verdade, mas baseados em uma premissa errada. Então, eu acredito que essas manifestações ocorrerão cada vez mais. E para cada tipo de pessoa haverá algo diferente. Alguns acreditam que somos produto das estrelas, que somos um tipo de experimento destes seres extraterrestres. Eles teriam vindo aqui para plantar a sua semente. E quando a humanidade tornar-se madura espiritualmente, ela irá para a próxima fase. É por isso que para eles tem uma hierarquia. Quando isso ocorrer, eles se manifestação e te levarão de posição. É isso que defende o movimento da nova era. Portanto, para te responder bem diretamente, eu acredito que estas coisas são manifestações demoníacas. Eu acredito que os espíritos são capazes de implantar ilusões, cenas, visões em nossa mente. O que você vê parece real, mas não é real. Essas visões são, na verdade, como digo, são implantes hipnóticos. Existe um tipo de espiritismo que está ganhando forma, que é descrito no livro Grande Conflito, que eu acho que o mundo ainda não está preparado. E, se me permitem, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Esse é um clipe da entrevista do Roger Morneau. Vejam só. Na verdade, Roger, você foi escolhido por demônios de grande poder para fazer parte do grupo deles de seres humanos privilegiados. Eles diziam que eram a elite. Nós sabemos a verdadeira verdade sobre o mestre e seus anjos. Aí o sacerdote nos disse: será que vocês têm um tempinho a mais? Eu quero contar algo fascinante para vocês. E aí ele disse que o grande plano para enredar a maioria da humanidade em sua causa, pouco antes do fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal, seria feito de uma maneira especial. Esse grande plano para enredar as pessoas. Elas vão cair direitinho, disse ele, porque os demônios se farão passar por habitantes de outros planetas, de galáxias distantes, que estão vindo para a Terra para alertar os seus habitantes da destruição iminente desse planeta. A menos, é claro, que algo seja feito a respeito. E este será o maior engano que sobrevirá à humanidade nestes últimos dias da Terra. Eu falo a respeito desse assunto todas as semanas. E as coisas que você mencionou, como a do casamento, bem, eu acabei de entrevistar um cara que realmente acredita nessas coisas, como a Atlântida, etc. Ele é um professor lá no Sul.
E ele está convicto de que ele teve um filho com uma alienígena. E é isso mesmo. E sabe, relatos como esse têm se repetido cada vez mais. Muitas vezes, quando eu toco nesse assunto, as pessoas dizem: "Ah, sim, eu também tive um." Elas também falam sobre esse tal de tempo hipnótico. Eu me lembrei porque você mencionou o hipnotismo. Veja, nós sabemos que as pessoas podem ter visões, certo? São coisas que podem ser implantadas em nossa mente. Aí você perde noção do que está acontecendo em volta de você. E com relação àquelas marcas de queimadura nas colheitas, quando eu estava saindo da Califórnia, os meus vizinhos vieram para onde eu costumava ter meu estúdio e perguntaram: "O que você faz aqui?" Eu disse que tinha um canal no YouTube e falava sobre coisas estranhas. E aí eles disseram: "Você sabia que há poucos anos atrás, um grande objeto redondo, brilhante, pousou aqui nessa propriedade e deixou uma marca enorme de queimadura redonda?" Eu disse: "Eu não sabia disso, bem aqui no meu campo, onde eu tinha comprado a propriedade." Mas enfim, você também fez menção de 2025. Nós conversamos com o Scott Fitzema, que fez uma belíssima pesquisa sobre isso. E a atividade que você acabou de mencionar, eu gostaria de falar mais sobre ela. Assistam esse clipe aqui. Seja lá o que for esse fenômeno, ele é capaz de manipular a percepção humana, a consciência humana. Eles podem fazer com que vejamos coisas que não estão ali. E eu acho que o maior exemplo disso é uma história que eu conheço a respeito de uma família na França que estava dirigindo na estrada. Essa história ocorreu há cerca de 10 anos atrás. E eles estavam dirigindo um carro que tinha um teto solar bem grande. Eles olharam para cima e viram um OVNI que começou a acompanhar o carro deles. A mãe então olhou ao redor e viu que os outros carros não estavam entrando em pânico com aquilo que estava acontecendo. Então os filhos começaram a tirar foto do objeto com seus celulares. E quando chegaram em casa para olhar as imagens, perceberam que não viam um objeto, mas apenas uma pequena luz no formato de estrela a alguns metros acima deles. E mesmo que fosse um objeto, ele estava lá. Então os outros motoristas não estavam conseguindo ver aquilo. Então a visão deles estava sendo manipulada. Então a resposta é sim. E conforme estudava mais isso, eu percebi que esses seres conseguem implantar visões em nossa mente. Sim, é como uma visão. Sim, E a experiência das pessoas que têm essas visões é muito semelhante àquelas que participam de festivais religiosos onde entram em transe. E, normalmente, elas não conseguem se lembrar dos detalhes. Muitas delas também relatam coisas sexuais associadas a essas experiências. Agora, veja, eu ignoraria completamente essas coisas aí se eu mesmo não tivesse tido essas experiências. Eu não tive contato direto com esses seres, nunca vi nenhum deles saindo de um disco voador, mas eu vi outras manifestações sobrenaturais. Infelizmente, essas entidades se manifestavam e causaram muitos problemas na minha vida. Então, elas certamente estão preparando a mente da humanidade para algo que está por vir. Você mencionou guerra nuclear, não é? Bem, dizem que esses seres querem que a humanidade livre-se das armas nucleares. posso mostrar esse clipe? É muito interessante. Tem duas coisas que eles vivem repetindo. Número 1, vocês têm que se livrar de suas armas e programas nucleares. E segundo, vocês têm que parar de poluir o planeta com petróleo, porque o petróleo é contaminante e vocês vão arruinar todo o sistema climático do planeta de vocês. Naquela época, o assunto da guerra nuclear era muito preeminente. Já o do impacto climático, por causa de produtos de petróleo, já não era tanto. Mas, por exemplo, eles diziam que se a humanidade fosse deixada por si só, ela destruiria-se. Então, esses seres começaram a aparecer com o objetivo de impedir que a humanidade se destruísse. Agora, se a humanidade deixar de aumentar até o ponto onde podem transcender esse aspecto do ser, então eles podem, na verdade, deixar a humanidade se destruir. É por isso, então, que é tão importante que cheguemos a essa era do aquário, como eles chamam. É verdade?
que foi um assunto muito comentado nos anos 60 e 70. Eles fizeram até música sobre a Era de Aquário. Sabe, é interessante que você tenha mencionado isso, porque mais cedo você disse que teve acesso a algumas cartas escritas por um médium sobre essas coisas. Este livro, chamado A Lei do Um, também é chamada de O Livro de Ra, com R-A. E o que é interessante sobre isso é que eu tenho um grupo de umas 100 pessoas lá no Discord que me ajudam a pesquisar esse livro. Essas pessoas são voluntárias e fizeram um trabalho realmente fantástico. Uma delas, o Aaron, descobriu algo muito interessante desse livro. Ouça só e me diga o que vocês acham. Ele foi psicografado, não? Sim. Você pode me falar a respeito da origem dos 10 mandamentos? Estes mandamentos foram feitos por entidades negativas. Você se refere ao grupo de Orion? Correto. Mas por que eles fizeram os 10 mandamentos? O objetivo do grupo Orion, como mencionei antes, é conquistar e escravizar. Sendo assim, de acordo com a lei do Um, nada jamais deve ser proibido? Essa conclusão estaria correta? Sim, correto. Ou seja, ao canalizar este ser, o Ra, como ele se chama, ele está dizendo que existe um grupo lá da região do Orion. E veja, isso não é do espírito de profecia. Isto foi canalizado diretamente de entidades demoníacas. Segundo elas, os 10 mandamentos foram criados por um grupo lá de Orion, que pretende vir a este planeta para escravizar a humanidade com as suas leis. Isso é muito interessante. E ele, naturalmente, refere-se a si mesmo como o Um. Agora, Um com letra maiúscula pode ser uma referência a Deus, mas Lúcifer também se refere a si mesmo como Um. Ele se chama de O Um. Dentro do mundo ocultista, ele também é conhecido como sendo o Um. E dentro do mundo Bahá'í, eles o chamam de o Injustiçado. Então é realmente fascinante. E dizem que ele se manifestará em algumas religiões, como por exemplo o mormonismo. Jesus e Lúcifer eram 2 filhos. Lúcifer, na verdade, é o mais velho, e o seu trono teria sido usurpado. E a intenção dele é reconquistar esse trono. Esta seria a razão desta guerra cósmica entre Cristo e Lúcifer, o injustiçado. Esta parte não estou dizendo que está no mormonismo, mas sim no mundo ocultista. Para eles, ele é o verdadeiro portador de luz. Agora, sabemos que ele está em guerra contra a lei de Deus. A lei de Lúcifer é: faça o que quiser, pois é tudo da lei. E a partir do espírito de profecia, nós sabemos que quando Cristo voltar, ele virá da constelação de Orion, que é a constelação que é visível tanto no hemisfério norte quanto no sul. E é cientificamente interessante que a Bíblia diga algo como: quem tem poder para afrouxar o cinturão de Orion? E o interessante é que essa constelação está justamente se abrindo. O cinturão está se abrindo em uma velocidade tremenda. Também existe essa nebulosa em Orion, que alguns acreditam seja um buraco negro, mas não pode ser um buraco negro, porque nada pode sair de um buraco negro. Mas há um tipo de luz celestial presente nessa constelação, que, segundo alguns creem, é a luz da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Então, há muitas especulações com relação a Orion e essa guerra cósmica entre o bem e o mal. Então, quando esse Um diz que os escravizadores virão de lá, trata-se de uma oposição direta a Deus. Claro, caso Deus venha de lá. Quando você lê o Espírito de Profecia, lá diz que Satanás se refere aos anjos como escravos iludidos.
Mas escravos do quê? Escravos da lei. Ele acredita que a lei foi forçada de maneira injusta sobre os seres morais, enquanto esses deveriam ser capazes de fazer suas próprias escolhas. Lá no livro de Gênesis, uma das 3 mentiras que Satanás contou a Eva foi a de que ela saberia o bem e o mal. Mas no sentido de que ela não precisava de uma norma externa que determinasse para ela o que é o bem e o mal. A mentira era de que ela era Deus e, como tal, não deveria se submeter a uma norma externa de bem e mal. Ela estava livre disso. Então, qualquer submissão a uma lei, naturalmente, de acordo com Lúcifer, é uma escravidão. Por outro lado, quando você olha para a lei de Deus, a Bíblia a chama de lei da liberdade. Pois nós obtemos a verdadeira liberdade quando guardamos essa lei. Sem ela, não há real liberdade. Sem lei, nos tornamos escravos dos fora da lei. Veja, uma mulher não pode nem passear em um parque sem sofrer o perigo de ser estuprada e assassinada. Ou caso haja pessoas que não se submetam a essa lei. Se não existe lei, qualquer um pode se achar no direito de assassinar, de matar, de mentir, de cobiçar e por aí vai. Então, se você acha que essa lei limita sua liberdade, você não está enxergando as coisas direito, porque é justamente essa lei que garante sua liberdade. Com certeza, Walter. E veja, o assunto de alienígenas tem crescido cada vez mais. Recentemente, há podcasts que entrevistaram pessoas do governo que estão ousando vir a público para falar dessas coisas, porque o nosso governo não está falando sobre isso. Agora, o interessante é que não falam porque são cristãos. De acordo com elas, os cristãos não querem falar sobre OVNIs porque acreditam que são demônios. E veja, aqui nos Estados Unidos, nós temos a separação entre a igreja e o Estado. Então, alguns querem valer-se desse direito para incentivar as pessoas a falar mais sobre esse tema. Então temos um oficial do Departamento de Defesa dizendo: parem de investigar OVNIs porque eles são demoníacos. Correto. Ele me disse: Lois, parem de investigar isso. Eu então disse: claro, senhor, mas pode me dizer por quê? Porque nós já sabemos o que eles são. Lois, por acaso você já leu a sua Bíblia? E eu respondi: sim, eu já li a minha Bíblia. Por quê? Pode me dizer? Ele respondeu: então você sabe que essas coisas são demônios, né? E devemos manter distância. E uma das coisas que aconteceu é que os oficiais do governo disseram que estão de olho em um cara chamado Bledsoe. O nome dele é Chris Bledsoe e o seu filho Ryan Bledsoe. Eles são antigos cristãos que tiveram uma experiência significativa com essas coisas, mais do que qualquer outra pessoa. E é por isso que o governo está tão interessado neles. Isso porque o governo vê essas coisas entrando e saindo da atmosfera. Elas não se comunicam com o governo, mas se comunicam com essa família. E por quê? Bem, eu quero mostrar para vocês o que o próprio Chris Bledsoe diz. Aí, eu comecei a falar com o céu, sabe? Desse jeito, eu falei: chega. Nunca mais vou falar de vocês de novo. Não voltem para minha casa, não venham aqui de novo. E foi isso que eu fiz. E depois eu fui dormir. E aí, lá pelas 3 da madrugada, 3 em ponto, eu escutei uma voz. Era a voz de um homem. E era grave, como se fosse um trovão, muito alta, e me acordou na hora. Eu então pulei da cama e me sentei nela. Comecei a olhar em pânico pelo quarto, me perguntando que voz era aquela. Se tivesse sido minha esposa, não teria me acordado, porque eu estava dormindo pesado, mas foi uma voz grossa que me acordou. E daí eu olhei para o relógio, um relógio velho que estava ali na minha mesa. Eu sei que hoje em dia o pessoal usa celular, né? Mas na época era um relógio desses. E era 3 da manhã. E eu comecei a ver uma movimentação no meu quarto, como sombras que caminhavam lá dentro.
Elas se aproximaram e ficaram bem no pé da minha cama, essas sombras. O que elas fizeram, eu não sei, mas me colocaram num tipo de transe, ou coisa parecida. Eu, então, levantei, saí da cama e eu estava só de cueca. Aí eu vesti minha calça, sapato, camisa e comecei a segui-los. E no momento em que fechei a porta, eu me levantei e veio uma lufada de vento muito forte. Foi um vento realmente muito forte, muito poderoso, mas era localizado. As árvores ao meu redor, elas não se mexiam. Foi uma lufada de ar num círculo bem assim na minha frente. E aquilo me fez cair de costas, numas folhas que estavam ali no chão. E enquanto eu estou caindo, eu vi a imagem de uma grande vaca sair de um círculo da minha frente e ficar em cima de mim. E eu podia ver através dela. Pude ver as estrelas no céu, mas eu via também essa vaca. E quando me deitei de costas e virei de bruços, eu tentei me levantar. Eu ia sair correndo dali. Mas eu caí de costas, virei de bruços, mas eu ainda estava olhando para trás. Eu estava tentando me levantar nos meus joelhos para começar a correr. Então, imediatamente, no lugar da vaca, tinha uma mulher. A mulher mais linda que já vi. Ela brilhava numa tonalidade branca azulada. E ela estava vestida com um vestido branco que cintilava conforme se movia. Parecia como um antigo vestido romano. Ele ia até os pés, cobria as mãos até aqui e tinha um colarinho. É como mostra essa imagem aí. Quem pintou essa imagem foi esse famoso pintor aí ao meu lado, de Nova York. E ela flutuava, estava descalça e ela então olhou para mim. E eu fiquei completamente em choque. As palavras não conseguem descrever o poder que eu senti daquele vento e depois daquela vaca vinda em cima de mim e todo aquele desespero que me fez querer fugir. Eu precisava fugir. Foi um pânico instantâneo. Mas agora, lá estou eu olhando para essa mulher. E toda aquela sensação de medo virou um... Uau! O que é isso? É um anjo? Ela então se volta para mim e diz: "Você sabe por que eu estou aqui?" E eu sabia por que ela estava ali. Porque eu havia lutado internamente por 5 anos. Porque aquelas esferas brilhantes vinham e falavam telepaticamente comigo. Mas aí ela disse: "Isto é o seu fardo. Você tem que carregar isso." Ela ainda disse várias outras coisas, como: "Você vai enfrentar desafios, mas nós vamos despertar as pessoas. E você fará isso. Nós vamos usar você. Eu quero a sua ajuda para nos apresentar ao mundo." Bom, então o que ele disse é que essa mulher foi até ele e disse: "Eu quero que você nos represente para o mundo. Estamos prontos para nos manifestar ao mundo e queremos que você nos apresente ao mundo." Ou seja, estão fazendo dele uma espécie de profeta demoníaco. E não apenas isso, mas ele também disse que depois da experiência, o cachorro dele saiu correndo igual um louco e se machucou com um arame farpado e derramou sangue por toda a casa. Ele disse que foi até o cachorro e, ao colocar a mão dele sobre o ferimento, porque afinal ele estava a quilômetros de distância de um veterinário, bem, ele sentiu que algo tinha saído da mão dele, como se fosse uma eletricidade. E ao retirar sua mão do cachorro, o cachorro estava curado. Ele disse: "Eu nunca experimentei isso." E aí ele continua explicando outras experiências. E finalmente os oficiais do governo foram até ele para falar sobre isso. Eles perceberam que esses seres estavam indo atrás dele. E então eles o levaram para Washington. E enquanto ele estava lá, em um evento junto com esses oficiais, um deles, na mesa de jantar, acabou tendo um mal súbito. Ele caiu e não conseguia mais respirar ou coisa assim. Então, eles o encorajaram a irem até ele para tentar fazer alguma coisa. Eu então escutei um barulho na mesa atrás de mim. Tinha uma banda lá e o pessoal estava dançando.
Aquele pessoal sabe fazer uma festa, viu? Mas eu estava lá sentado, olhando meus filhos, me divertindo, e... Aí eu escutei um barulho atrás de mim. E logo em seguida, a esposa do Jim, a Debbie, ela me agarra e me puxa para a mesa ali do lado e diz: você tem que ajudar esse homem, ajude-o. Ele estava meio desmaiado, estava branco, totalmente gelado. Eles estavam tentando reavivá-lo de todos os jeitos. Então, eu me aproximei e coloquei minhas mãos nos ombros dele. E no mesmo instante, ele sentou e inspirou profundamente. Ele então olhou para mim e disse: meu Deus, você me salvou. Sabe, é muito bizarro escutar horas e horas desses podcasts e saber o que está acontecendo com essa família. Até mesmo a filha mais nova da família diz que por causa de todas essas experiências do pai dela, a casa onde eles moram parece ser assombrada. As coisas começam a voar no meio da noite. Esses seres trombam na gente. E ela diz que é algo bizarro. De quais outras experiências vocês estão falando? Então, todo tipo de coisa que você imagina. A gente vê coisas pulando da mesa, sem serem tocadas, se movendo sozinhas. Figuras sombrias andando pela casa. Sério, parece uma casa assombrada. A gente sabe que tudo isso tem uma natureza espiritual, porque essas coisas se manifestam do jeito que bem entendem. Então esse fenômeno não está limitado a alienígenas e OVNIs. Claro, a gente via essas esferas luminosas toda noite. Algumas pessoas chamariam isso de fantasmas, mas a gente sabe que é a mesma coisa. Bem, eu mesmo tive experiências ocultistas. Em certas ocasiões, eu fui estrangulado por forças demoníacas. Então, eu sei bem o que é ser incomodado por essas coisas. Elas arremessavam coisas da minha casa o tempo todo. Objetos eram quebrados na parede frequentemente. Eu tive experiências realmente impressionantes. Se alguém quiser saber mais, basta assistir meu testemunho. Agora, tinha uma deusa egípcia chamada Hathor. Os egípcios a associavam com o gado, com as vacas. Ela é frequentemente retratada tomando leite diretamente da teta da vaca. E ela tem várias manifestações e nomes, como Ishtar, por exemplo. É curioso que ela também vista branco e azul, que é a mesma cor das manifestações de Maria dentro da Igreja Católica. Branco é a cor da inocência e azul é a cor da obediência. Então ela seria a epítome daquilo que é considerado aceitável. E Amun-Ra é o Deus Sol. E nós sabemos que ele é uma manifestação de Lúcifer. E o Deus Amun, Amun-Ra, Amun era uma divindade no Egito. Ele era o Deus Sol, que é a mesma história de Semiramis, Nimrod, todos esses. E houve uma fase na egiptologia, provavelmente associada a Moisés durante o Êxodo, onde houve uma mudança da cultura monoteísta para, ou melhor, da cultura politeísta para a monoteísta. E Tutankhamun, que é Tut-Ankh-Amun, Tut-Ankh-Amun, Ankh é o sinal da vida, Amun é Deus, então Amun é aquele que dá a vida, é aquilo que significa Tutankhamun. Mas ele mudou o seu nome para Tut-Ankh-Aten. Ele se tornou Tut-Ankh-Aten e sua esposa mudou seu nome para Aten. Ela se tornou Anken-Senpaten. Essa, então, era a única divindade doadora da vida. Então, houve toda uma mudança na egiptologia. E aconteceu que, após a morte de algumas pessoas, houve um retorno para a cultura politeísta. Então, ele voltou a ter o nome Tutankhamun. Amun é aquele que dá a vida.
E Anken Sepaten tornou-se Aken Senamun. E, de novo, Amun é uma divindade. Então, do que estamos falando? Estamos falando de uma religião falsa que adora o Sol, que, na verdade, é adoração a Lúcifer. E ali no meio dos chifres da vaca, você tem o brilho do Sol. E o meio dos chifres da vaca, onde o Sol está, também representa um útero. Então, é o nascimento do Deus Sol, que remete a Nimrod, no tempo de Nimrod, que foi morto pelo que fazia, provavelmente sentenciado à morte, e depois renascido por meio de Semiramis. E este é o culto do sistema religioso pai, mãe e filho, que, curiosamente, você também encontra no catolicismo romano, onde você tem o pai, mãe e filho, que, na verdade, não passa do antigo sistema de adoração ao Sol. Ao longo das eras, esse culto teve várias manifestações, apenas os nomes mudaram. Na cultura grega, essa religião teve um nome, na romana teve outro, e foi tendo continuidade até mesmo dentro da cultura cristã, apenas com nomes diferentes. Mas são as mesmas divindades. Então, basicamente, é a adoração a Lúcifer. E é por isso que quando você teve essas experiências antes de se tornar um cristão, você pediu pela vinda de um exorcista à sua casa, porque ele estava envolvido com esse mundo o tempo todo? Sim, e ele tinha que fazer uma missa. Na minha situação em particular, o padre católico fazia uma missa na minha casa para livrá-la das atividades demoníacas. Ele fazia uma missa que exigia uma permissão especial. Naturalmente, tinha lá a hóstia, que tradicionalmente é colocada no ostensório, que tem essa forma dos chifres ou do semicírculo. Eles também utilizavam a lua crescente. Então, se você for a uma igreja católica ou a uma catedral, você verá a Maria sobre a lua crescente. No fundo, isso também representa o nascimento do Deus Sol, porque ele é andrógeno, é macho ou fêmea. Não se importa de que maneira ele se manifesta, como macho ou fêmea. E por que você acha que Amon-Ra também é conhecido como o oculto? Bem, ele é o oculto porque ele finge ser o injustiçado. Mas virá o tempo em que ele se manifestará para receber a adoração. E a Bíblia fala sobre isso, porque ela diz que ele se manifestará como um anjo de luz para personificar o próprio Cristo. E eu acho curiosíssimo que as imagens dos mestres ascensos do movimento da Nova Era se parecem todos com Cristo. O fato de esses seres se manifestarem na forma de Cristo e repetir algumas das palavras e curas dele servem para convencer as pessoas. Você sabe, hoje, em muitas religiões do mundo, a cura é unha e carne da experiência religiosa. Então, ele coloca as pessoas em escravidão, ele as torna doentes, para depois retirar essa doença para que pareçam curadas. Mas isso é uma contrafação. E a razão pela qual ele ainda está oculto é porque um dia ele vai se manifestar. Muito em breve. É uma forma bem interessante de se ver. Eu acho muito interessante que no espírito de profecia... Aliás, você não vê isso só no espírito de profecia, você vê na Bíblia também. É o fato de que os espíritos vão fingir serem pessoas que já morreram. Ou seja, necromancia. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Veja, durante a minha pesquisa, eu encontrei um cara que trabalhou na NASA, lá na Flórida. Ele trabalhou no Blue Origin Space Center, que fica bem lá no Kennedy Space Center. E ele é cristão, eu acho que ele é batista, e ele diz fazer essa pesquisa há mais de 30 anos. Não apenas pessoalmente, mas por ser parte de um grupo chamado MUFON, que significa Rede Mútua de OVNIs. Segundo ele, é um grupo de pessoas seculares
que estão buscando respostas sobre esse tema. Quando a polícia acha algo muito estranho, eles procuram ajudá-los, averiguando se a pessoa é louca ou se tem algo legítimo acontecendo ali. E ele diz ter feito milhares de relatórios. Mas tem uma coisa que chama muito a atenção dele. Algo que mudou o entendimento espiritual dele foi a compreensão da morte. Veja só. Uma coisa que ficou evidente nos nossos estudos e pesquisas ao longo dos anos é que não apenas eu, mas outros pesquisadores, acho que como a Barbara Bedlick e Whitley Strieber, todos nós vimos casos onde as pessoas em questão entraram em contato com parentes que já tinham morrido. E esses encontros aconteciam dentro das naves espaciais. E vemos isso em material de outros pesquisadores também, falando sobre a mesma coisa. Pessoas que, após a sua abdução, encontraram-se com amigos e parentes que já haviam morrido há muito tempo durante essas experiências. Só que isso não faz o menor sentido. Essa deveria ser uma experiência apenas com alienígenas. Ele continua dizendo que, frequentemente, como você disse, esse parente morto que aparece é utilizado para controlar a pessoa que está sendo abduzida, ou a pessoa em questão, porque não é sempre que tem um disco voador envolvido, mas sempre que há essa experiência, seja em visão ou na vida real, porque ele mesmo não tem certeza do que acontece, mas ele diz que essa experiência com o parente morto é utilizada para fazer com que a pessoa faça algo contra a Bíblia, e normalmente é sexual. Ele diz que isso é uma coisa muito forte, já que é uma das ocorrências mais comuns daquilo que é relatado para ele. E a segunda coisa mais relatada é que ao final da experiência, o parente morto tenta te convencer que Cristo não é quem ele diz ser. E isso acontece o tempo todo. E ele acha curioso o fato de que esses alienígenas, teriam percorrido milhares de anos-luz para chegarem nesse planeta, simplesmente para dizer para você que Cristo não é quem ele diz ser. Isso é muito estranho. Bem, a Bíblia é clara ao dizer que os mortos não sabem coisa nenhuma. Satanás é mestre em convencer a humanidade de que os mortos sabem de tudo. E é fascinante que os mais desprezíveis dos homens sejam capazes de atingir uma alta posição no além. Por exemplo, quando eu ainda estava no mundo ocultista, eu ouvia mensagens canalizadas de indivíduos como Adolf Hitler, e ele estava lá, num plano superior, mesmo ao lado de Jesus Cristo. Então, o fato de pessoas desprezíveis estarem em posições elevadas ao lado de Cristo é algo realmente estranho. E ele se manifestará como parentes mortos, porque esta é a maneira mais emocional que ele tem para nos convencer. Se você conhece a Bíblia e acredita na Bíblia, então você sabe muito bem que esta é uma ferramenta poderosíssima nas mãos do diabo. Mesmo entre os pioneiros da nossa igreja, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pioneiros frequentemente, ou melhor, de vez em quando, acho que é mais preciso, eles acabavam vendo parentes mortos, esposas que já tinham falecido. Só que eles sabiam do verdadeiro estado dos mortos. Eles então diziam: mentira, eu sei que você é um demônio, eu sei que os mortos não sabem de coisa nenhuma. E então essas entidades desapareciam. Esses relatos estão nas histórias de alguns pioneiros. Agora, eu mesmo tive uma experiência semelhante em minha vida. Se eu não tivesse me tornado um cristão, se eu não entendesse o que a Bíblia diz sobre isso, você jamais conseguiria me convencer que isso não é real. Veja, eu fui o único a ficar ao lado do leito de morte do meu pai, enquanto ele estava morrendo. O hospital me ligou e disse que eu deveria ir lá.
Eu ainda não era cristão, eu era um ateu, mas profundamente envolvido no ocultismo. E meu pai estava morrendo. E nesse caso específico, a respiração dele ficou cada vez mais fraca e mais fraca. Tornou-se bastante intermitente, até finalmente parar, e ele morrer. Eu então fiquei lá parado, olhando para ele. Ver um pai ou uma mãe morrer é uma experiência muito emotiva. Só que, depois de algum tempo de ter parado de respirar, ele se senta na cama. Ele então levanta os braços assim e abre os olhos desse jeito. Eu quase infartei. Ele então cai de volta na cama e ficou lá. Sabe, nada é capaz de apagar essa imagem da minha mente. É algo realmente assombroso. O meu pensamento no momento foi o de que ele tinha visto a minha mãe, que já estava morta. Ele estava sendo recebido por ela, né? Aí eu chamei a enfermeira, que chamou o médico, e aí declararam meu pai como morto, e o cobriram. Eu então fui para casa. E enquanto eu dirigia sozinho para casa, os pensamentos estavam como um turbilhão na minha mente. E, de repente, os cabelos da minha nuca subiram. Eu estava absolutamente convicto de que ele estava ali no carro. Claro, eu não podia vê-lo, mas eu podia sentir. Aí eu cheguei em casa e contei à minha esposa o que aconteceu. É claro, foi um momento muito emotivo. Meu pai tinha acabado de morrer. E aí eu fui sozinho lá na varanda e me sentei. Eu então disse: se você está mesmo aí, me dê algum tipo de sinal para provar que você está aí. E no mesmo instante a cortina abre. Uau! Aquilo foi assustador. Não tinha vento nenhum. A porta estava fechada. Ainda assim, a cortina abre daquele jeito. Eu então disse: tá bom, já entendi, você está aí. Agora pense, como alguém vai me convencer que isso não é verdade? É muito difícil, não é? Mas anos depois eu descubro a Bíblia e entendo que fui enganado, que aquilo não passou de um engano. Entendi que o inimigo de Deus faz isso para nos convencer a não crer na palavra de Deus. Então nós precisamos negar o que estamos vendo e crer no que a Bíblia diz. E se você o resistir, ele vai fugir de você. Ele não conseguirá se manifestar, porque o engano dele foi exposto. Então, quão importante é que nos fortaleçamos na palavra de Deus? Quantas pessoas, incluindo os cristãos, são totalmente levados hoje pela experiência emocional? E eu acho que a maior dessas experiências emocionais provavelmente é ver um parente que já morreu. Mesmo outro dia, eu encontrei uma pessoa que passou por esse tipo de experiência e ela disse que ninguém a convenceria do contrário. Sim, porque eles viram, sei lá, um filho que já morreu ou coisa assim. Também tem as experiências de quase morte que muitos experimentam. Alguns se veem entrando no paraíso e aí alguém diz que elas têm que voltar. Veja, essas experiências, na verdade, são implantes hipnóticos. São experiências hipnóticas, como se fosse uma visão implantada na sua mente. Quando eu me envolvia com o movimento da Nova Era, eu tinha que praticar experiências fora do corpo. Ups! É assim que eles as chamam. E eu me lembro muito bem de, numa delas, estar ao lado da minha cama, olhando para o meu próprio corpo. Agora, isso é real ou não? Eu também era capaz de ver perfeitamente o que estava acontecendo no quarto ao lado. Eu literalmente atravessava a parede e via o que estava acontecendo no outro quarto. Às vezes, a minha esposa não acreditava e ela ia no outro quarto para verificar se era verdade. E, às vezes, também, eu acabava passando pela terrível experiência de tentar voltar para o meu corpo, que estava bem ali, mas não conseguir.
Isso me deixava cheio de pânico. Era desesperador. Aí, depois de muito esforço, você caía da cama e se dava conta que estava ali no chão. Veja, é uma experiência muito perigosa, porque existem certas técnicas que você pode utilizar para atingir esse estado, e uma delas é a privação de oxigênio. Você tem que parar de respirar. Então, você tem que estar bem fisicamente para fazer isso. Outras técnicas são o jejum, outra é deixar de comer certos alimentos, mas a questão é que essas experiências são muito reais. A pergunta é, será que eu realmente estava fora do corpo? Será que minha alma realmente estava desconectada do corpo? A Bíblia, por outro lado, diz que nós somos uma alma vivente. Então a matéria, mais o fôlego de vida, ou seja, o metabolismo, nos torna uma entidade viva. Nós somos a entidade viva. Só que o diabo tenta nos convencer que esse corpo é só uma casca e que a alma sozinha é essa entidade vivente. E essa alma é imortal, ela pode sair da casca. A alma nunca foi criada, logo ela não precisa de um criador. E já que eu não tenho um criador, quer dizer que eu sou Deus. E se eu sou um Deus, eu faço a lei que eu bem quiser para mim mesmo. Não preciso de um Deus externo para me ditar uma lei. Então, o que é essa experiência? O que é tudo isso que você vê? O que é essa crise de pânico que você acaba vivenciando? Eu me lembro muito bem de tentar entrar de volta no meu corpo desesperadamente, até que finalmente eu caí da cama. E eu estava ensopado de suor. Foi algo impressionante. Isso é hipnose. Não é real. É um implante hipnótico na sua mente. Só que se ele fizer isso vez após vez após vez, as pessoas começam a difundir isso. Aí essa coisa deixa de ser especulativa, para elas se torna uma realidade. E hoje o mundo está tomado por essa mentira. Ele pode contar ao mundo a história que bem entender. E a sua história favorita é a de que Jesus não é quem ele diz ser. E provavelmente o próximo passo será dizer que os mandamentos de Deus foram alterados. Sim, que ele mudou os mandamentos e de que o domingo é o dia do Senhor. Vai ser a cartada final. Com certeza esse é o próximo passo. Eu queria concluir com algumas citações do Espírito de Profecia que eu acho muito interessantes. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês a respeito delas. Está logo aqui, já vou achar. Eu tenho um monte de citações em documento aqui, peraí. Nos dias dos Hebreus, e isso foi retirado do livro Darkness Before the Dawn, nos dias dos Hebreus, havia uma classe de pessoas que, assim como os espíritas de hoje, alegavam manter comunicação com os mortos. Mas esses espíritos familiares, que também eram chamados de visitantes de outros mundos, são declarados pela Bíblia como sendo espíritos de demônios. É uma citação muito interessante porque, como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Então, me parece que ela está dizendo aqui, esses seres, mesmo lá no tempo dos Hebreus, alegavam ser habitantes de outros mundos. Assim, nós concluímos que no futuro haverá o mesmo engano do passado. Eu acho, veja, essa é a minha opinião, eu acho que o Roger Morneau estava certo quando disse que haveria um grande engano vindo por aí que tem a ver com o espiritismo. Mesmo na antiga Israel, já haviam os médiuns espíritas que se comunicavam com os mortos. O rei Saul foi encontrar-se com a bruxa de Endor e eles também falavam com essas entidades que eram seus ídolos. Seus ídolos eram uma espécie de médium para as revelações. Sim, oráculos. E hoje você tem manifestações semelhantes. Você tem as estátuas do catolicismo romano, que sangram pelos olhos, choram sangue, enfim, outras coisas que deixam o povo todo eufórico. Nada mudou. Mesmo se você for na egiptologia e tudo isso, e analisar os hieróglifos, que têm milhares de anos, né? Você verá que há sinais dessas manifestações, desse tipo de coisa.
Agora eu vou ler o grande conflito. Vocês provavelmente já ouviram isso antes. Quando são levados a acreditar que os mortos na verdade voltam para comunicar-se com eles, Satanás faz aparecer aqueles que aparentemente morreram despreparados, alegando estarem felizes no céu e ocupando posições exaltadas ali. E assim é propagado o erro de que não há diferença entre o justo e o perverso, já que todos vão para o céu. Esses supostos visitantes de outros mundos, às vezes, trazem advertências que acabam sendo verdade. E aí, depois de ganhar a confiança, apresentam doutrinas que são diretamente contrárias às Escrituras. Ou seja, o último alvo é sempre a Bíblia. Um indivíduo mencionado por ela que se manifestará como estando em posições exaltadas no céu é Thomas Paine, um dos piores ocultistas que já viveu. Ele foi muito influente dentro da primeira parte da história americana. Veja, é muito interessante ao lermos isso daí que foi a Blavatsky ou a Bailey que falou sobre a manifestação da hierarquia. Foi a Bailey, mas ela não passa de uma seguidora da Blavatsky, então é quase a mesma coisa. Então, esses profetas do ocultismo dizem que haverá esse tipo de manifestação. Na verdade, elas sempre ocorreram, mas de forma oculta, mas ficará cada vez mais visível. Eu acho que essas coisas vão aumentar no próximo ano. Eu também acho. Eu estava estudando esse assunto de 2025, 2027 e vi que esses anos são muito mencionados nesses escritos. Mas a última citação desse livro que eu quero mostrar, e eu quero saber os seus comentários, é o seguinte: coisas assombrosas de caráter sobrenatural em breve serão reveladas nos céus como um sinal do poder milagroso de demônios. Espíritos de demônios irão até os reis da terra e a todo mundo. Veja, dois grupos diferentes aqui, os líderes e o resto do povo, para enredá-los no engano e os unir a Satanás na última batalha contra o governo do céu. Por meio dessas agências, governantes e súditos serão enganados. Pessoas surgirão alegando ser Cristo e reclamando para si o título e a adoração que pertencem ao Redentor do mundo. Aqui ela está mencionando, acho que resumindo, Apocalipse 16, 13, que fala a respeito dos três espíritos semelhantes a rãs, e lá é dito que esses espíritos vão a todo mundo. Mas eu acho que o que é realmente interessante nessa passagem, e eu nunca li isso antes, ou pelo menos não tinha percebido, é que o propósito desses espíritos, a razão pela qual eles vão adiante, é para arregimentar os exércitos da terra para a guerra. Como se eles pudessem matar Deus, sabe? E eu vejo esse tipo de guerra na mídia hoje em dia. Eles estão colocando armas no espaço. Tem o projeto Guerra nas Estrelas? Sim, o governo americano tem esse exército militar chamado Guerra nas Estrelas. Eles chamam isso de Guerra nas Estrelas. E não é apenas os Estados Unidos da América. Força espacial, isso mesmo. Sabe o que é interessante? É que essas manifestações demoníacas e os líderes deste mundo sempre foram íntimos. Até mesmo presidentes que foram contemporâneos meus, como o Ronald Reagan, Bill Clinton, todos eles falavam a respeito de sua comunicação com entidades espirituais. Eles utilizavam símbolos do zodíaco e adivinhos para dizer a eles o que eles queriam saber. E sim, as pessoas vão dizer que você é doido, mas eu acredito que Satanás está preparando uma guerra física contra a vinda de Cristo. É como se ele pensasse ser realmente possível impedir a vinda de Cristo por meio de mísseis nucleares. E até mesmo a Bíblia fala que depois do milênio, ele levantará um gigantesco exército
com o objetivo de atacar e dominar a cidade, utilizando armas humanas. Mas nós sabemos que basta que Deus levante um braço para destruir todo mundo com um dilúvio. Sendo assim, os esforços do inimigo não valem de nada. Agora, será que eles pensam isso pelo benefício das forças demoníacas? Eu acho que não. Eu acho que eles sabem perfeitamente que não tem a menor chance contra Deus. Acho que é mais para convencer a humanidade de uma mentira para que ela fique em rebelião. Porque a humanidade, sim, pode ser convencida de que pode vencer essa guerra. E o plano deles é enredar o máximo possível da humanidade em sua rebelião. Faz sentido. Realmente fascinante. Muito obrigado. Foi um programa muito interessante, foi ótimo ter vocês dois aqui. Muito obrigado. Imagine, o prazer é nosso. Apesar de eu achar que agora as pessoas pensam que somos dois malucos, não é? Mas é verdade, eu passei por essas experiências. Eu não posso negá-las. Mas, felizmente, se você aceitou a Bíblia e a verdade como está em Cristo, então qualquer um pode se distanciar dessas coisas. Você pode observar essas coisas e utilizar essa informação para advertir a humanidade. Mas chegar perto dessas coisas de novo é algo que eu não quero nem um pouco. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus, nós sabemos que há um grande conflito cósmico acontecendo por trás das cortinas. E que forças demoníacas não estão apenas se manifestando, como farão mais e mais. Essas entidades espirituais malignas assumirão formas de pessoas que já morreram. E assim tentarão enganar muitos, se possível até os eleitos. Então, Senhor, eu oro para que abra os olhos do povo, leve-os à Tua palavra, para que percebam a veracidade dela, para que a leiam, confiem nela, acreditem nela e vivam-na, para protegerem-se destes enganos demoníacos. E ajude a todos a perceber que há apenas um caminho para a salvação. E que essa guerra cósmica, no fim, não é contra carne e sangue, mas contra o mal e os principados e o pecado deste mundo. Porque no novo céu e na nova terra não haverá pecado, não haverá medo e nem morte. Nós mal podemos esperar por aquilo que é real. Não queremos ilusões e enganos. Obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.